Olá, gente, tudo bem? Então, esse nosso momento de dobradinha é do papo que começou às 5 horas com a professora Tatiana Nunes da Rosa. Então, a gente está aqui para continuar, né, o nosso segundo momento já. Um papo muito gostoso, muito produtivo. Esse momento que a gente pode se conectar mais uns com os outros, né, através da experiência da Tatiana, dos nossos olhares, desse entrecruzamento das nossas ideias. Então, aos pouquinhos a gente vai retornando aqui. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes, enfim. Aqui, Tati, para a gente retomar. Avisem, por favor, gente, quem seguindo aqui com a gente, se veem bem, se ouvem bem. Oi, Tati, obrigada. Estamos no nosso segundo momento, então voltando. Margarete, seja bem-vinda. Paula, agradeço muito a quem já estava conosco e retornou, e quem também está chegando agora, também é uma grande satisfação. Espero que estejam vendo bem. Samira, sejam todos bem-vindos. Andréia. Então, Tati, eu ia comentar ainda algumas coisas sobre o que tu falou naquele último trechinho ali. Ai, Tati, tu fala assim, tu fala uma frase e é uma dificuldade grande, porque me vem assim uns 10 tópicos na minha cabeça juntos, e aí eu tenho que lidar com essas várias vozes aqui, o que eu vou trazer, né? Porque é muita conexão. Mas A acho que gente falou, a gente entendeu. falou, Jéssica Pula da Dança do Ventre também, colega, Lúcia, a Andréia já estava aqui, já dei oi, Eu Lúcia também. Barros, sejam muito bem-vindos, tanto quem já estava, só para sinalizar também, gente, quem está chegando agora, o papo começou às 5, né? Então eu sempre falo que a importância, né, dos contextos, né? Então, quem tiver oportunidade, claro, em outro momento, fica tudo disponível, de assistir, né, a conversa lá quando ela começou, para não ficar de fora desse processo, né, que aconteceu, porque é uma construção, né? Foi uma arquitetônica, né, sendo construída e que a gente está dando essa continuidade, né? Então, Lu, gratidão por ter voltado, por seguir aqui com a gente, muito feliz com a presença de vocês, todos aqui, todas. Sabe, Tati, tu estava comentando, quando eu falei ali do Bakhtin, né? Claro que, nem tu falou, né? Óbvio, a gente não dá conta de tudo, né? E a gente vai estipulando as nossas prioridades, as nossas afinidades, né? E não há nenhum julgamento meu no sentido também, quando eu falo de Bakhtin, né? De não ser explorado, porque isso pode ser, óbvio, pode ser uma opção, né? De cada um não explorar. Mas eu vejo que a questão muitas vezes é o desconhecimento mesmo. E aí eu fico assim, poxa, aquela pessoa está trabalhando com algo que fecha tanto com o pensamento bakhtiniano, né? Me causa aquela ideia que a gente fica ansioso, né? Ai, que legal se ele puder dar uma olhadinha, se ele puder ver, né? Porque é um autor que, como eu disse lá, só para fazer essa pontezinha da transição entre o fim da live e o início dessa, né? É justamente isso, é um autor que nos ajuda a pensar todo esse campo de heterogeneidade, de dinamicidade, de respeito às diferenças, né? É um autor, um filósofo que justamente através da linguagem vai nos ajudando a estabelecer essas conexões de empatia no mundo, né? Eu acredito que ele nos possibilita muito esse olhar, na medida em que provoca na gente a sensação de que sim, nós não estamos num mundo isolado, né? Nós estamos em relação e devemos justamente aprender a, a nos percebermos nessa conexão, né? Entendendo que cada um tem a sua particularidade, cada um possui a sua especificidade, que ela também se desenvolve, obviamente, através das relações, né? Então,
pensar essas diversas vozes que nos habitam, né? Também é algo muito potencialmente bakhtiniano, né? A gente se entender em conexão, aquilo que a gente falou das partes, né? A gente vive num mundo que coloca tudo nas caixinhas, né? As verdades absolutas e tudo mais, né? A noção de certo e errado. E Bakhtin, né, através do meu olhar, é também esse... Por isso é um filósofo, né? Esse pensamento, né, de que sim, a gente precisa estabelecer as conexões, né? Entender que nem a somática, né? O corpo e a mente não são dois seres inanimados que não se tocam, que não se... Não, tá tudo conectado, né? Eu me lembrei também de uma percepção que... É uma operação de linguagem. Exato, e quando a gente está lá numa aula, por exemplo, que tem uma abordagem, assim, vamos dizer, somática, né, a gente vai justamente prestando atenção, como quando a gente está trabalhando, por exemplo, lá um membro inferior, isso ressoa aqui em cima, né? Está sendo trabalhado. E aí eu também, claro, não tem como não pensar nas aulas da Lu Paludo, né? Agora eu estou acompanhando através do Mimes, né? Já fui aluna dela numa disciplina que foi maravilhosa, justamente porque a Lu é uma pessoa que também trabalha nesse campo de entender como se dá uma dança autoral, de entender também a dança nesse processo linguagem, que é o que me interessa muito, né? Óbvio. Então, sensibilidade. E é um luxo poder fazer parte hoje do Mimes e, né, de ela ter aberto esse espaço para mim, para tantas outras pessoas que também se encantam com esse olhar, né? Então, isso. Essas partes, a gente precisa entender as partes para chegar a esse todo, né? Para conseguir ler esse todo. Não posso dissociar as coisas, né? Então, é um pouco esse linkzinho que eu queria fazer antes de... Estou preparando aqui os comentários para a gente fazer a leitura. Não sei se tu prefere que a gente comece por eles, ou a gente deixa ali uns minutos antes, uma meia hora antes de finalizar. O que tu prefere, Tati? Olha, acho que a gente podia ir para as perguntas. Acho legal. Podemos? Pode ser. Perguntas e comentários. O convidado é que manda aqui. Não vou botar manda. Não vou botar manda porque é um tanto impositivo, assim, né? Mas tem a preferência. Tem a preferência. Aqui, a Lu. Gente, eu escrevi aqui, mas estou fazendo bolo. Sigo na escuta. Bolo. Que delícia. Bom bolo. Bom bolo. Que bom que tu tá aqui com a gente. Bom que tu tá na escuta. Então, uma coisinha, enquanto eu preparo aqui os comentários, tá? Eu já vou trazendo eles aqui, só um minutinho. Eu ia trazer uma situação... quando tu falou... Deixa eu só ver aqui a minha anotação. Eu me lembrei quando tu vinha falando disso, do somático, eu lembrei daquele ranço que eu te falei com a questão da aplicabilidade, né? Do aplicar. E também um outro ranço que eu tenho, que é a questão quando a somática é tratada como recurso, né? Para se dançar, né? Então é uma... Claro, ok, eu posso entender como um recurso, mas o que me incomoda às vezes é quando eu escuto e me passa aquela sensação de que eu não estou dançando ainda, né? A somática é algo que vai me ajudar para que eu possa dançar, mas para mim ela já é a dança. Ela já é a dança acontecendo, ela já é esse processo, né? De movimento, de criação, de experimentação. Então, eu me lembrei muito disso quando tu foi falando. Tem muitas coisas, claro, antes e durante a tua fala, mas a gente não consegue dar conta de tudo, o pensamento não dá conta, né? Como eu disse, tu vai falando várias coisas e muitas vão conectando aqui em mim.
Mas eu me lembrei disso, que eu acho que é uma coisa que eu gostaria que tu falasse a respeito. Até me lembro quando eu falei na live, na última que tu participou, lá com a Xanda, eu me lembro que tu disse assim, ai, pena que eu não vi esse teu comentário, porque eu gostaria de ter falado sobre isso. Não te preocupa que a gente vai falar sobre isso. Então, se tu puder, enquanto eu vou preparando aqui já me achei nos comentários, eu acho que seria uma boa, né, a gente trazer isso para não esquecer. Sim, eu acho que também é um grande tema aqui do que a gente está falando, de alguma maneira. O teu comentário lá tinha, eu me lembro que tu falava sobre as especificidades, né? Porque assim, ó, por exemplo, né, dando um exemplo bem básico, né, por exemplo, quando a gente pensa aula online e presencial, né, não é só questão de, ok, como eu opero no presencial, então eu aplico no online, né, cada gênero ele vai convocar técnicas diferentes, né? Ele vai, justamente porque cada gênero, né? E aí nós estamos falando de gêneros de aula, né? Assim como a gente pode falar de diferentes danças, vai convocar, obviamente, diferentes técnicas porque eles têm diferentes especificidades, né? Então, não vai ser a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Né? E aí, como a gente estar atento a essas especificidades, como dar luz às especificidades, né, de cada objeto, né, de cada gênero, né? Então é um pouco por aí que eu estava pensando, né, quando eu também trouxe, né, tanto essa questão da aplicabilidade, é um ranço que eu tenho com esse termo muitas vezes, né? Porque aplicar é isso, né? Claro, depende do uso, mas nesse sentido, né? Isso. E também, claro, essa noção de que a somática é um recurso, vamos dizer assim, para se chegar à dança, mas para mim já é a dança acontecendo, né? Curso e aplicabilidade são meio que a mesma coisa, pelo que eu entendo que você está falando, sim. De certa forma, sim, também dá para fazer essa conexão. Mas ali, claro, a questão do recurso eu uso no sentido justamente que me toca às vezes quando eu ouço é só uma prática anterior, prévia, que eu faço, uma preparação do meu corpo para a dança. É quase como se fosse só um alongamento, um aquecimento, né? Um aquecimento do meu corpo para que eu possa dançar melhor. E quando, na verdade, para mim a dança já está acontecendo. Aí lembrei da Cibele, né? Oi, pezinhos. Quando eu digo oi pro meu pé e eu mexo os meus dedos e eu vejo que existe uma circulação no meu pé, que o meu pescoço está tenso, isso já é minha dança acontecendo. Então é um pouco essa atmosfera que eu queria trazer. Não sei se ficou claro, assim, se ficou... Sim. Sim. Mas eu acho que tem a ver com o que a gente falou lá no início. Quando a gente fala em educação somática, quando eu falei lá na tese, por exemplo, como é que que objeto é esse? Que campo é esse? O que a gente está falando? A gente está falando de um conjunto de técnicas, mas não só disso. A gente está falando de uma relação histórica da dança não só com essas técnicas, mas como uma maneira de ver o corpo. Paula, como se não se estendesse a dança, como se fosse possível desligar Exato. É bem isso. A experiência do corpo, né, mostra que uma coisa engendra a outra, uma coisa chama a outra. O dentro chama o fora e a gente entra em fluxo. Né? Mas, então, existe essa construção histórica. Que a gente chama de educação somática hoje é um termo mais recente do que essas técnicas. Ele é uma tentativa de homogeneizar talvez um campo que é mais heterogêneo. E ele também apaga, na minha visão, ele apaga o quanto ele engendrou e foi engendrado pelo campo da dança. Agora eu lembrei, tem um artigo da Marta Eddy, que está publicado em português na repertório da UFBA,
que fala sobre a relação do campo da somática com a dança. É bem interessante de ver. Ela vai traçando, mostrando como pessoas de dança colaboraram para constituir esse campo. E como esse campo ajudou a constituir a dança, que na verdade vem de uma pergunta que é... Olha, eu ainda fico tentando localizar essa pergunta, mas ela é claramente moderna, talvez anterior, talvez seja uma pergunta do romantismo, talvez até antes. Uhum. Esse corpo é expressivo, de que esse corpo se profere, de que esse corpo está no mundo, que é o corpo, né? Quando a Isadora Duncan lá vai se perguntar o que me move, o que me move, qual é o primeiro movimento que me origina, já é uma pergunta moderna e é uma pergunta tão semelhante ao que a gente reconhece como somático, né? Então tem uma... Como é que tu pega e recorta e diz, então, educação somática é uma coisa externa à dança? Uhum. Isso tem uma utilidade, tem uma operacionalidade, inclusive, assim, a Cibele, as gurias, todas que a gente citou aqui, a gente foi responsável por consagrar esse nome, inclusive, no meio acadêmico brasileiro, né? Mas o que eu fui vendo, e isso está muito na ansiedade da minha pesquisa de doutorado, a gente foi construindo uma dicotomia. Existe aqui um corpo de técnicas que a gente aplica numa aula de dança. Uhum. E aí a aplicação, né? Esse rio está andando de maneira que tem um pedaço ali que fica represado. Esse pensamento anda represado. Tem alguém aqui que diz... A Paula, fala da Paula, tá? Então fica represado nesse lugar de aplicabilidade. Isso, assim, lá eu tento mostrar, né? Como é que isso, um pouquinho, como é que se constituiu em um certo momento. Mas por que então? Porque o que acontece? Eu fui me interessando, eu e um monte de gente da minha geração, de novo a Cibele nisso, a gente foi se interessando, foi vendo que tinha uma outra informação no ar, tinha gente produzindo dança de um outro lugar, a questão da improvisação estava atravessando muito a dança, tinha outras maneiras de se mover, o pessoal estava começando a falar, assim, professores que estavam tendo experiências fora do Brasil, estavam falando em imagem corporal, imagem, o que tu imagina, o que acontece se tu modifica o teu tônus, o que acontece se tu testa o teu comando. Então, convocando camadas do corpo, experiências do corpo, atenções aos fenômenos do corpo numa outra escala. E aí, eu teve nos anos 90 essa coisa de algumas bolsas para estudo no exterior, eu pude obter essa bolsa chamada APA Artes, que era aperfeiçoamento em artes no exterior, por N coisas aqui, que é atravessado por um monte de gente, eu não vou entrar em detalhes, mas fui estudar, então, no programa de visto da Trisha Brown. Então, eu tinha aula diária lá dentro, aprendi o repertório dela, estava no ambiente da chamada Downtown Dance de Nova York, que é onde essas informações circulam, fazia aula no Movement Research. E o que eu aprendi ali é anterior. Aquela experiência não foi feita sob o nome educação somática. Não existia esse nome lá. Não existia esse nome lá. Depois eu fiz também, na tese eu fiz um apanhado de como é que esse nome aparece. Fiz uma entrevista, enfim, tem entrevistas interessantes a esse respeito. Assim, é um nome que vem se consagrando, inclusive lá. Mas, e aí, o que tinha lá? Essa dança da Trisha Brown, das pessoas que constituíram isso nos anos 60, elas constituíram as suas danças porque estavam trabalhando somaticamente o corpo. Elas pensaram, Anna Halprin, anterior a eles, pensou isso, Laban pensou isso, e eles fatalmente acabaram instaurando outras danças, outras maneiras de fazer dança, consagrando outras coreografias, outras cenas, outras noções de obra, né? A Trisha Brown é uma pessoa que foi colocar o primeiro trabalho no palco. O trabalho dela começou em 62, eu acho que é de 78 o primeiro trabalho de palco dela, ou de 75, por aí. São 15 anos aí, mais de 15 anos. Até ela colocar um trabalho no formato espetáculo de dança. Então, muitas coisas foram sendo mexidas por eles, por estarem pensando esse corpo em que a mente é um músculo, como diz o manifesto da Yvonne Rainer, que é outra artista dessa época. Então tem tanto isso, assim, de que
o tal do somático chegou para mim como obra, como uma maneira de dançar. Inseparável de uma maneira de dançar, inseparável da improvisação, inseparável do conta. Que é uma coisa assim, eu não sei, tem alguma coisa que eu não consigo entender, tem alguma coisa que falta na minha leitura para entender por que se propõe contact com educação somática. Que separação é essa? O quanto essas coisas se engendraram é tão múltiplo, é tão trançado, é tão complexo, que não é possível dizer agora vou pôr educação somática dentro do contact. Não, a gente está falando de um grande universo, onde também, aí outra questão, onde também não é possível falar eu vou dar aula de educação somática. Eu, nas minhas aulas, eu falo assim, é uma aula abordada somaticamente. Tá? Uma outra coisa, não é dizer que eu estou usando uma técnica, estou dizendo que eu estou fazendo um olhar transversal a partir do sensível, a partir da escuta, a partir do experimentado, a partir da consciência, tá? Sem mesmo te dar nome para isso, tá? Mas quando a gente entra nesse a educação somática é um guarda-chuva, Lu, é um guarda-chuva formada de várias técnicas, queridos, várias técnicas. E quando tu tá nesse ambiente nova-iorquino, por exemplo, tu sabe muito bem com o que aquele professor está lidando. Tu não vai fazer uma aula de, vou fazer uma aula de dança contemporânea. Aliás, outro nome que não existia lá, tá? Tal do nome de dança contemporânea que eu fujo dele. E existia assim, a aula do fulano, esse workshop vai ser sobre eu nunca vou lembrar o nome da tal da meditação japonesa lá, meditação Katsum Endo com sistema nervoso do BMC. É isso que nós vamos experimentar hoje. A aula é tão específico que tu está estudando que ela está no título da aula. Como bailarino sabe que tu tá agora lidando com o Body Mind Centering, agora tu tá lidando com o Alexander, agora tu tá lidando com a visão de improvisação do Davi Zambrano, agora tu tá lidando com a visão de improvisação do Danny Lepkoff, agora da Kate Duck, que falam coisas diametralmente opostas do Danny Lepkoff, Kate Duck, e tu tem que estar ali. Na verdade, é um material para, eu digo assim, não é um material escolar, é um material super sofisticado, e tu tem que estar disposto a fazer essas redes e entender que tu vai fazer as tuas redes. É tudo menos contínuo, é tudo menos um bloco para cá e outro para lá. E essa dança, onde essas coisas são tão misturadas, não é assim, agora eu faço técnica, agora eu faço educação somática. Agora, sabe, quando eu levanto não é mais educação somática. Para mim não opera. Aí, quando eu fui fazer a tese e tinha que falar sobre o que era isso, eu me dei conta do quão engessada estava essa palavra. O quanto ela não fala uma maneira de fazer dança. Agora, existe também outras maneiras de fazer dança, onde ela vai ter uma relação mais aplicativa. E também não tem grandes problemas nisso, né? Isso vai aparecendo, mas não é a única alternativa. E aí tem essa outra coisa que tu está querendo dizer, que é bancar. Isso é o lugar mais difícil. Esse é o lugar mais difícil e que eu acho altamente instigante, e aí ele é difícil, que é entender, eu estou... né, Doug? É isso aí. É entender que assim, mas eu ando. Agora eu estou fazendo uma formação, tá? Outra formação em experiência somática, Somatic Experiencing, do Peter Levine, que é uma técnica somática, tá? É uma técnica bem recente até. E então, vem novos acordes, novas nessa formação, certo? E aí eu me vejo falando mais ainda esse lugar que é o que tu tá falando. Meu Deus, quando eu percebo que o meu estômago começa a pulsar, ali já é dança. Eu tô bancando isso cada vez mais. E eu tô entendendo que é isso que me permite ter a tranquilidade de bancar o meu gesto no espaço. Que eles são uma coisa só. Então, e ao mesmo tempo conseguir bancar isso como obra, né? Tem toda a coisa por exemplo, eu tenho feito algumas fotografias, tá? Elas que estão dando forma para que essa imaginação que brota. E eu olho essas fotografias como dança. O meu material de dança nesse momento está sendo uma parte dele. Não é que eu estou fotografia. Eu estou
fazendo certas composições em imagem que dão conta do que essa imaginação me convoca. E eu não gosto de separar isso da minha dança. Para mim, isso é dança. Ah, mas eu não sei. Um dia o Duchamp botou um urinol no eu e disse que era arte. Então, faz parte da arte a gente dizer eu estou bancando que isto é dança. E é isso, é um jogo inclusive político. Eu me localizo aí, não é uma batalha, assim, é uma coisa que não vai ser hegemônica em todos os ambientes, em outros ambientes é só a língua que tu vai falar. Assim, a gente pode falar num ambiente e dizer, ai, que bando de louco. Tá, mas daí a gente vai para outro ambiente, onde se tu não falar assim, tu que não tá na língua, sabe? É muito sério, existe uma dança internacional que se faz segundo esses parâmetros, esse tipo de pensamento. Não é bobagem. É um mundo profissionalizado da dança, tá falando essa língua, né? Então, é uma questão contextual, de novo, dialógica, não é verdade em todos os lugares, não é verdade, não tem que ser, mas a gente precisa localizar, reconhecer essas coisas. Então, eu acho que, né, de alguma maneira, o que eu estava falando é tanto entender que não é para mim, a ideia de aplicabilidade não funciona porque eu estudei uma dança que foi feita por isso. Segundo, bancar essa dança que já é mínima e, portanto, já é alguma coisa, bancar esse lugar do mínimo como lugar de maneira de estar no mundo. E quanto mais eu me conecto a isso, mais eu danço, mais eu consigo soltar o meu corpo no espaço e saltar. É isso que me alivia, me permite ter leveza e amplitude, não ter dor. Sou do bando de louco que pensa que dança é um modo de vida, sendo ela mesma por um movimento Sami. Love you. Muito. E Tati... Só um pouquinho, Marice, Claro, desculpa. imagina. Paradigma como da luz... e faltou a questão dos gêneros, tá? Entendeu? Faltou isso, eu falo isso e te passo a palavra. Então, pensar esse somático como uma possibilidade de transversalidade através das especificidades de cada gênero de dança. Também não dizer somático é uma coisa para dança contemporânea. E aí, falando do teu lugar, trazendo somática de uma experiência somática para a dança do vento. Ai, gente. Não, eu vou ter que fazer eu vou fazer uma outra live para esmiuçar cada uma dessas coisas, porque é tudo muito interessante. O pessoal tá aqui, claro, Tati maravilhosa, e é isso aí mesmo. A gente fica, é essa sensação que a gente fica aqui ouvindo e tudo suscita outros universos, né, dentro da gente, assim. E a gente tem que lidar com isso tudo. Muita coisa. Mas assim, ó, pegando um ganchinho do que tu falou, já vou ler esses comentários para somar os outros, tá, gente? Só para não perder também um pouquinho uma coisa que tu falou, quando tu diz assim, né, é político, né? E aí me remete a muita coisa bakhtiniana, porque ele vai dizer justamente isso, não existe nada neutro no mundo, né? A palavra não é neutra, né? E aí, se a gente pensa dança, né? Que dança é a forma como a gente se comunica, essa linguagem que está sendo posta em movimento, existe ideologia ali. A dança ela não é neutra também, né? Desse ponto de vista, obviamente. E aí, quando tu fala aí a gente tem que bancar que isso é dança, porque quando a gente escuta, né? Só trazendo aquela problematização sobre como as coisas são ditas e como, né? O que isso possibilita, né? São pensamentos, às vezes, quando eles são dicotômicos, tá, gente? Quando eles são colocados dessa forma, né? Que uma coisa é uma abordagem somática, outra coisa é a dança, uma coisa é a técnica, outra coisa é a prática, né? Se parar, assim, com esse... O problema é esse olhar, não é... Obviamente, cada um vai trabalhar com aquilo que mobiliza, com aquilo que toca, com aquilo, fazendo as suas escolhas, as suas seleções, né? Obviamente... Mas o problema eu vejo, pelo menos, a gente falou de sensações, né? Eu me sinto desconfortável quando eu ouço que a somática é uma etapa, uma etapa pré para se alcançar, né? Naquele sentido, por isso que eu lancei, né? E eu tinha essa incomodação, e aí, claro, à medida que eu vou também
estudando, que eu vou convivendo com esses professores maravilhosos, né, que eu estou tendo o privilégio, né, com quem eu estou tendo o privilégio de aprender, eu vou vendo que isso faz sentido. E aí eu também vou me reconhecendo como parte dessa bandeira, né, como parte de uma pessoa que também quer bancar isso como dança. Não, isso é dança. O oi que eu dou lá pro meu pezinho, que a Cibele entrou depois, eu acho que ela não viu que eu mencionei oi pezinho, né? O oi pro meu pé, eu perceber o meu corpo, é o que eu quero para minha vida. É isso, e eu entendo isso como dança. Isso para mim não é uma preparação. Isso para mim não é um estágio anterior que vai me levar a, né? Então, assim, e aí isso linka com o que a gente falou lá da ética bakhtiniana, né? São os posicionamentos que a gente assume, né, na nossa vida, em diferentes posições, né, que a gente ocupa na vida, seja na arte. A todo momento a gente é um ideólogo, né, que está se posicionando, né, e essas visões, claro, elas não coincidem no universo, né, elas coabitam, elas divergem, elas geram isso, desconforto, elas geram uma série de outras sensações, né? Justamente por estar em contato, né? A própria noção para Bakhtin de diálogo é justamente não é a ideia só de concordância, é entender que somos pontos de vista distintos no mundo, né? Então é isso, são esse bancar de cada um, né? O que a gente banca? O não álibi, né? Então, não é uma lei que é imposta, a gente se posiciona. E é isso que faz pesar, né? Tem uma expressão, e eu já vou passar para os comentários, mas tem uma expressão que eu acabo repetindo aqui, que eu acho muito bonita, que a minha orientadora, minha co-orientadora em Paris, ela falava assim, né? Sobre essa nossa relação com o objeto, seja na pesquisa ou fora da pesquisa, né? Com aquilo que a gente ama, né? Com aquilo que nos move, né? Então ela fala assim, dou de mim, do meu lugar único no ser, né? Ilumino o objeto, no caso, que aí pode ser a dança, né? Ilumino o objeto com o valor que lhe imprimo. Então essa é a questão, né? Que aí para Bakhtin é bem essa noção, depois eu coloco as referências também, mas é isso. A coisa não é bonita, por isso eu amo, né? É porque eu amo que a coisa se torna bela, né? E tu viu o Então que a Paula escreveu? Deixa eu ver. Os pontos que iluminam o que não podemos ver. É isso aí. Uhum, é bem isso. Então, assim, eu acho linda esse pensamento que, obviamente, comunica com a teoria bakhtiniana, com o pensamento bakhtiniano, que eu nem gosto de chamar de teoria, né? Porque é um modo de pensar as relações, né? É diferente, por isso ele é filósofo, não é um teórico, é um filósofo, né? Então, e aí a própria teoria dele é interessante desse ponto de vista do que a gente está falando, de entender as relações e não separar em caixinhas, né? Muita gente às vezes também trabalha com Bakhtin, mas é aquela densidade, aquela complexidade que tu não vai encontrar no livro, por exemplo. O que é dialogia para Bakhtin? Tu vai lá, tem a resposta. Dialogismo é não, né? Tu precisa entrar realmente dentro desse pensamento, fazer as conexões, e aí tu vai estabelecer formas o que é dialogia, então? Disso tudo, né? Disso tudo, porque eu não consigo falar de dialogia sem falar de polifonia, sem falar de forças centrípetas e centrífugas. Eu não consigo apartar, né? Fazer essa divisão. Eu preciso entrar nesse pensamento para daí construir a minha forma de dizer, a minha forma de assimilar, a minha forma de relacionar. Que é o que a gente está exercitando aqui juntas, né? Essa forma, né? Esse olhar através de uma situação concreta. A gente falou disso também, né? É a situação concreta, né? O que a gente diz, para quem a gente diz, em que contexto. Isso na dança também. Se a gente pensar a questão da aplicabilidade, né? Eu acho que até no nosso papo rolou uma situação assim. Eu estava dando um exemplo da dança do ventre, que aquilo me chamava atenção, né? Justamente, se tem uma bailarina dançando, as meninas aí da dança do ventre podem dizer, eu acho. Tá lá dançando num palco, né?
é uma coisa, mas aí daqui a pouco alguém te chama para dançar numa confraternização na casa de uma amiga, por exemplo, vai ser outra totalmente diferente, é outra experiência. E aí o que que a gente vê geralmente? A pessoa atrelada a um modelo de que a dança precisa ser a mesma. Então ela só quer levar aquela coreografia para aquele outro espaço, sem levar propriamente em consideração todas as outras condições de circulação daquele discurso, né? Quem são aquelas pessoas, qual é aquele novo contexto, né? O que dizer, para quem dizer, que novo contexto é esse? Porque eu preciso também modular o meu dizer. Eu preciso também pensar nessas relações para que ele se faça potente. Porque é aquela situação que eu falei, né? Tá dançando num restaurante, lá na coreografia, no palco é uma coisa. Tu vai explorar, por exemplo, um movimento no chão. É uma forma, é uma possibilidade. Mas no momento se tu tá num restaurante, tu vai ficar os 10 minutos no chão, fazendo um movimento no chão. Bom, se a gente está num restaurante, a pessoa no mínimo vai precisar se deslocar para poder te enxergar, ou ela vai precisar levantar. Então, seria algo que precisaria também ser articulado, né? Isso é também pensar não aplicabilidade. É pensar, né, nesse sentido. Me Um veio ganchinho. uma coreografia da Tisha Brown, não lembro o nome, acho que era o Astral Convertible, acho que é dos anos 80 ou 90 já, nessa coisa que então ela era muito convidada para ir à França, o trabalho dela cresceu muito na França, e tinham festivais, ou um festival determinado, que eu não sei o nome, que eram em praças, assim, e o palco, e a plateia ficava alta, olhava o palco de cima, tá? E ela pegou, então, construiu uma coreografia toda deitada. Os bailarinos, tipo, caminhavam deitados, assim, tá? Mas não é, ai, que legal, ela inventou, teve uma sacada. Isso tem coerência com todo o trabalho anterior dela, que sempre ficou olhando para situações que se apresentavam e constituindo com essas situações. Não era uma sacada genial, era uma maneira de pensar o trabalho. O que é dançar quando o público está me olhando de cima? Tu ser capaz de fazer essa pergunta e dançar a partir dela. E não a partir daquilo que se espera de uma dança, porque está dado, que tem uma categoria dada. É esse tipo de pensamento, né? Exato. É isso aí. Própria ideia de Tati, coreografia. vou ter que sugerir a gente contemplar os comentários, Tá. porque voa o Tá tempo. terminando o tempo Tu de viu? novo. Vou te convidar para vir o mês todo. Bom, a Cibi eu já formalizei o convite também. Lu, todas vocês que quiserem bater um papo, vai ser um grande prazer. Já sempre falo, né? Eu sempre comento aqui, né, sobre isso. Então eu vou até seguir. Vamos na ordem. Eu começo com os anteriores e a gente parte para esses aqui, tá? Eu vou ler comentários. Vou dizer uma Fale à vontade. Um minuto. À vontade. Tu fala dessa coisa, então, de não se tornar, tu falou não ter álibi, não ter refém, né? Não estar preso, constituí-la. Eu acho que essa gente da dança dos anos 60 lá nos Estados Unidos me inspira muito também por essa coisa muito autoral. Eles foram, sempre digo isso, foram dançar numa igreja não porque era bonito, é porque eles não ganharam edital em teatro, tá? Essa foi gente que furou a água, entendeu? Ok, não me aceitam assim minha dança, eu vou constituir ela dessa maneira. E eu acho que é isso que tá pra gente também. Não tem... E é isso que me anima, essa liberdade que me anima. Bom, tem meia dúzia que gosta do que eu tô fazendo, eu vou continuar fazendo e tentando colaborar e ajudar a construir redes que a gente sabe que interessa mais gente. Então é um pensamento que nos ajuda também. Acho que isso vale pra coisa do Bakhtin, o teu trabalho também, Maria. Tá aí, tá na tua. E tornando isso realidade, e a gente está fazendo as pontes, elas florescem. Tá, vamos ver as perguntas. Tati, o assunto. Vamos ver. Vou fazer uma sugestão. Talvez tu pudesse fazer um apanhado das perguntas para elas ficarem explicadas para todo mundo. Daí a gente começa a tentar responder uma por uma. Só assim, dar uma lida geral, que tal? Porque tinha muita coisa boa que apareceu.
Não, eu pensei em fazer a leitura de todas e aí, claro, tem muita coisa que é comentário, não é propriamente pergunta, e aí a gente vai assimilando e aí a gente para nas perguntas, mas eu acho que é bom a gente. Vou tentar dar conta de tudo. Foram muitas, assim, gente, isso é maravilhoso, mas tá tudo salvo aqui, tá? Não se preocupem, mesmo que o tempo acabe, eu vou falar sobre os comentários e vou dar a minha visão e posso chamar a Tati um outro dia que ela se disponibilizar e a gente segue, tá? Não vai ficar nada sem ser atendido aqui. Honra, questão de honra, tá? Então, a Cibele, eu acho que eu consegui pegar desde o início, tá? A Cibe disse assim, descontinuidade, muito interessante. Como isso se relaciona com a ideia de conectividade que muitas técnicas nos proporcionam. Quer falar? Não, pode falar, Tati, que eu vou localizando os outros enquanto isso. Já tá aqui. Tentando, né, entender. Eu acho que ela juntou aqui, porque ela disse assim, ó, Barthes diz que relacionamento é fundamental, opera nos seus fundamentos básicos, tá juntinho. Quando eu falei na ideia de descontinuidade, eu estava pensando em Foucault, né? Que daí, para mim, ele foi um aporte importante para a gente lá na educação, em grande parte na educação da URGS ele é importante. Ele opera com essa ideia de descontinuidade, de não querer, a gente olhar na constituição de um objeto, não querer homogeneizá-lo, né? Se eu estou falando direito o que ele está dizendo. Então, vem daí. Foi esse trabalho de olhar para a educação somática de maneira descontínua, enxergar as coisas que esbarram, que caem para fora do discurso e acabam sendo excluídas dele. Vem daí o uso da palavra descontinuidade quando eu falei. Então, a tese tem esse caráter, né, de olhar para as coisas que não se encaixam e multiplicar possibilidades do que pode ser esse campo, ou talvez até encontrar a falência desse campo, quem sabe. Quem sabe? Acho que estou exagerando, mas isso pode acontecer, né? Eu venho daí a coisa de descontinuidade. As técnicas somáticas vão, em geral, falar de integração, né? Mas eu acho que estão falando numa questão de fluxo. Tu falava no sentido descontinuidade no sentido da experiência somática. Aqui que eu falei. Não sei, Sibeli. Acho que eu falei na coisa da experiência somática, que é essa formação que eu estou fazendo agora, como um lugar que estava me ajudando a conectar mais ainda com as pequenas experiências e ver da educação somática. Eu acho que era por aí. Educação somática, entendi. Sim. A gente olha, a gente acabou homogeneizou-se historicamente o campo da educação somática e houve esse fenômeno, acho que ele está começando a parar de acontecer aqui no nosso meio, no Brasil, acho que posso falar em Porto Alegre, isso, de chamar, de ser estudando aula de educação somática. Haver essa confusão que ela é perniciosa no sentido de que ela apaga diferenças entre os diferentes métodos, abordagens, diferentes técnicas, né? Que são muito específicas e algumas nem mesmo querem ser incluídas dentro do guarda-chuva da educação somática. Educação somática, termo guarda-chuva, diz a própria Sylvie Fortin. É um termo que dá um nome, é um campo de diferentes práticas, diferentes técnicas. E aí a gente pode nominar, acabou não fazendo isso hoje, técnica Alexander, Feldenkrais, experiência somática, body mind centering, hidrocinese, Rolfing, yoga, artes marciais, aí vai ter a briga, né? A briga não, mas a discussão, mas artes orientais entram na educação somática ou não sei, né? Tem várias respostas sobre isso. Essa questão foi muito bem colocada quando falaste sobre as aulas nos professores. É isso. Lá eles não precisam em aulas. Diz, olha, eu sou um professor com formação em Alexander. Tu vai fazer aula com a Shelley Center, por exemplo. Tu sabe que tu está falando com uma das autoridades em Alexander, né? Então, é uma questão de várias técnicas se contaminando, porém com um senso muito claro, porque é uma prática muito refinada,
que as pessoas conseguem distinguir. Não, isso aqui é um pouco mais isso aqui é um pouco mais aquilo, e conseguem pensar que arte eu vou construir andando para um lado e andando para o outro. Então, essa ideia de fazer uma descontinuidade do campo somático é isso, trazer à tona essas diferenças e não homogeneizar tanto. E também não dicotomizar, como a Marisa está falando, não tornar ele uma coisa aplicável à dança. Assim como a dança pode ser tocada por Alexander, eu sei que eu sou constituída pelo Alexander, né? A minha dança é constituída a partir dali. E eu posso tirar diferentes estéticas disso, eu tento trazer isso na tese. É diferente ver a Clara Trigo dançando da Mônica Infante. São danças diferentes. E as duas são, entre aspas, somáticas. Né? Eu tive a oportunidade também de ver um ensaio belíssimo da Elaine de Marcondes. Outra história, ela trabalha com tango, foi incrível. Né? E por aí vai. E isso aí também, essa questão toda do não dicotomizar e não homogeneizar, para Bakhtin é o que ele vai falar sobre o projeto enunciativo, quando ele fala sobre arquitetônica, né? São os diferentes modos de dizer. Quando tu falou isso, né? Minha maneira de dançar. É isso, né? A gente pode ter a mesma incumbência sobre falar de amor, ou mesmo sobre a somática, o que é a somática para ti. Mas todos vamos responder de formas diversas. Diferente, né? Seja por escrito, seja através da dança, as constituições vão ser as mais diversas. E aí, isso é entender o dialógico para Bakhtin. Se tudo é dialógico, porque às vezes a pessoa pensa, eu vou fazer uma análise dialógica, só que se tu é bakhtiniano, tu já tem isso por premissa, tudo é dialógico. Tu entende, tu percebe o mundo dessa maneira, dialógica. A questão é, qual é a especificidade? Qual é a tipicidade do diálogo? O que torna esse diálogo único? Né? E aí a gente vai para aquele lugar de como dar luz às especificidades, né? Então, é por aí também que eu acho que eu posso dividir um pouquinho do meu olhar assim, nessa questão. Muito legal. E multiplicar complexidades, né? E diferentes coloridos em dança. Exato. Bem isso. Novas danças talvez estejam nessa escala. E eu vi que aí, seguindo nos comentários, que a gente não vai poder aprofundar muito, né? Mas assim, a gente volta a falar sobre essas questões todas, né? A Paula disse assim, eita mundo, o da dança do ventre, né? Que fecha caminhos quando, na verdade, tem todas as possibilidades de criar. É bem essa a minha banca, o meu bancar é muito esse, né? A gente vê muito as mesmas especificidades, muitas vezes, sendo potencializadas. E a dança do ventre... Quando a gente pensa na dança do ventre, né, vem na cara, assim, sensualidade, feminilidade, né, mas tem muitas outras possibilidades de dizer e muitas outras valorações que a gente pode incorporar aí para que elas também ganhem mais luz, né, então, de sair desse lugar único, muitas vezes, né, de uma certa caixinha, de um certo rótulo, muitas vezes até, né, porque a dança do ventre também traz muito essa questão do estereótipo, né? Então, enfim, isso dá uma outra live, né, para falar, mas com certeza, né, justamente isso. E aí depois eu posso colocar nas referências, eu já tenho aqui na página as referências da minha tese, que é justamente aproximando a análise, né, dialógica, a perspectiva bakhtiniana, a dança do ventre, no caso que foi o que eu escolhi, né, fazer a análise de algumas danças do ventre, mas, obviamente, eu estou falando de outras danças também, da dança de modo geral, mas ali, claro, me servindo desses exemplos, né, que me geram algumas reflexões também nesse sentido pontuais. Inclusive, tem reflexões minhas, oriundas lá de 2014, com a Fafá, numa aula com a Fafá que ela traz a questão ali da morte do cisne dançada por 3 diferentes bailarinos. Então, a Ana Pavlova, depois era o bailarino lá do Trocadeiro e depois era o John Lennon da Silva, o brasileiro, que fez uma performance. Então eu faço uma análise desses 3 modos de dizer na tese, né? Incorpora, por exemplo. Então fica a referência para quem tem vontade, tem interesse, curiosidade em também ver.
Depois, a Paula também diz, Marice, como as práticas impactaram na tua dança? Como foi voltar para a dança oriental? Dá uma outra live, eu ainda vou falar mais sobre isso, mas assim, impactou muito justamente a somática. Eu descobri, acho que um exemplo que eu poderia dar, assim, eu descobri a partir do contato com a Bethany, com a Marilice, com a Cibele, contigo, com a Lu Paludo, com toda essa vivência que eu fui tendo no campo da dança, né? Eu fui podendo nomear aquilo que eu já era. Eu já me sentia, assim, dentro desse modo mais somático de perceber as coisas, né? Quando eu comecei da aula de dança do ventre, uma época, justamente eu sentia que eu tinha uma outra forma de operar. O pessoal queria sair dançando, eu quero dança, eu quero me mexer, eu quero chacoalhar. E eu tinha toda aquela coisa, assim, vamos chegar no espaço, vamos olhar o que está acontecendo, respira, calma, viu de onde está vindo esse movimento, o que está acontecendo, o que tu está sentindo. E não era muito a forma como, por exemplo, eu percebia as aulas, né? Isso não foi algo, não é do tradicional, vamos dizer assim, da dança do ventre. Não é o modo como geralmente se opera. E aí eu me sentia uma estranha no ninho, era meio isso, assim, né? E aí começou a vir aqueles desconfortos que me fizeram também circular por outros dizeres, né? E aí eu acho que agora eu estou entendendo por que que eu me sinto assim, por que que eu opero assim, e aí foi dessa forma que me impactou, né? Hoje eu vejo assim, ó, vivências que eu tive lá atrás, 2014, era 2013 ou 2014 com a Bethany, que fazem parte, assim, da minha rotina até hoje, de coisas que eu busco, de coisas que ela falou, referências que ela me deu, por exemplo, com o teatro, né, no teatro oriental, no Yoshi Oida, ou Yoshi Oida, não me lembro como é a pronúncia correta, mas que me serviram para pensar esse corpo do bailarino, né, da bailarina de dança do ventre, que perpassa aí esse mundo oriental e ocidental em muitas questões, né, e entender como atuação também, entender como é que o que é preparação, o que é a dança, mexe muito com isso, essa noção ocidental que a gente tem do que é dança, né? Dança é isso. Então, se não é dança, não. Se não é assim, não é dança, né? Então, de novo aqueles cuidados que eu acho que a gente precisa ter, porque quando a gente estipula, né, que uma coisa é certa e outra é errada, eu acho que aí está o grande problema do nosso mundo, né? É essa intolerância que é o diverso, né? E diverso, às vezes, é só o que é o estranho a mim, só isso. Precisa de uma Né? pequena abertura inicial para talvez achar uma nova resposta, né? Como é que a gente está de tempo, Marice? Está terminando, não tá? 50, temos 8 minutos e tem muitos, mas eu salvei tudo. Tudo. Aí eu não sei se tu quer fazer um terceiro round, a gente marca para outro dia. Mas não deu tempo de ler nem assim um terço. Mas é aquilo, né, gente, também. A live, né, às vezes nem tem como a gente dar conta, né? Eu gosto eu faço questão sempre de separar os comentários, as perguntas e que nem eu falei, na medida do possível contemplar. Porque, e graças a Deus suscitou muitos comentários, isso é muito bom quando a gente vê essa interação, né? Mas realmente, se a gente fosse dar conta de tudo, a live ia ser só a ler os comentários e responder as perguntas, né? Então, realmente não tinha como a gente dar conta em 2 horas de dar conta do nosso diálogo, né? Do que está surgindo aqui entre nós e trazer. Então, não sei, eu estou assim, à disposição, Tati, eu não sei se eu continuo fazendo os comentários de lá. Eu salvei os comentários daqui também, né? Então tá tudo salvo. A gente pode, de repente, como não vamos dar conta, e aí eu espero essa compreensão de todos, porque realmente foram muitos comentários, foi muito bacana. Eu acho que a gente pode, não sei, tu fica à vontade para
para fazer o teu fechamento, já que nós temos 8 minutos, agora um pouquinho menos. Bem, né? na verdade, a Tizi aqui falou uma coisa E a gente marca uma continuação para, de repente, uma live só para contemplar os comentários e as perguntas que surgiram a partir disso. Não, aqui não, a gente podia de repente abrir mais um, dar um teto assim, já abre mais um para 10 minutos mais, ou 15 para a gente tentar. Claro, fechar. pode fazer ser sim. E Pode, tá. como tu quiser. Eu queria botar 2 comentários aqui, eu acho. Primeiro, a Artise ali, eu acho que tem a ver com o que a gente acabou de falar sobre a descontinuidade do campo somático. Eu acho bem importante a ressalva que ela fez ali. E eu já falo sobre ela. E eu queria dizer assim, nessa tudo, a Lu Paludo lembrou do trabalho da saudosa Jana Jorge, o curso que o Zal está fazendo, um trabalho sobre Martínez com e dança do ventre. A Paula está aqui, que é outra pessoa que tem investido nesse pensamento também no campo da dança do ventre. A Jana era da dança do ventre. A Roberta Malheiros, que foi orientando da Flávia lá na UERGS, que eu te falei antes da gente estar aqui na live. E esse desejo de que mais e mais redes de troca existam entre os diferentes bailarinos para a gente refinar o que está se fazendo, se propondo e se entendendo, sabe? Que a gente vá essa pergunta de ter que afirmar o campo da educação somática, ter que dizer que ele não é um bicho de 7 cabeças, assim, sempre esse desejo de que a gente vá adiante e crie melhor, danças mais interessantes, porque está mergulhado num pensamento assim. Ficam meus votos, tá? E a sugestão de que também as pessoas se encontrem. Sugestão não, o desejo que mais e mais encontros existam daí também dentro das diferentes danças. Eu vou pegar aqui a fala da Tizi, tá? Porque ela claro, diz assim, fica à vontade, Tati. Tizi, mas quando aplicamos na nossa aula, no nosso background, que é cheio de técnicas somáticas, talvez a gente possa quebrar esse paradigma da palavra, nome, rótulo, soma vem antes? É corpo? Eu não sei se eu entendi bem a última frase. Mas começa a se misturar. E eu, por exemplo, eu vou então tomar como exemplo as minhas aulas, tá? É tanta coisa misturada ali, tanta coisa misturada a essa altura, que, assim, que algumas coisas eu consigo apontar. Isso vem daqui, isso vem dali. E outras eu não consigo. E outras, inclusive, foram se criando na minha aula. Já tem uns 20 anos de experiência aí, né? Criando, assim, pequenas soluções que foram se criando. Formas pedagógicas, né? Não técnicas, formas pedagógicas. Então, sim, né? Esse é um problema, né, Tizi? E eu acho que quando dou o nome da minha aula, eu procuro dizer assim, aula de dança com abordagem abordada somaticamente. Aula de dança abordada somaticamente, é assim que eu chamo. O abordado somaticamente significa, eu estou trazendo para aqui toda uma vontade de atravessar o trabalho de dança com escuta. Eu vou chamar de escuta. Eu quero que a minha aula, eu quero trazer essa experiência complexa e sensível do corpo para o fazer da dança. Eu não posso ter um canal com Alexander, com isso, com aquilo. E, de novo, a minha especialidade, se é que eu posso dizer assim, é Trisha Brown. Não é uma dessas técnicas, entendeu? E eu também não posso dar aula de Trisha Brown. Eu não tenho autorização para isso. Né? Então é uma coisa que se desmancha também. Eu acho que a gente tem que. E o meu desejo de mundo, melhor dos mundos, é o momento em que a palavra somática vai sumir. Sabe? Em que a dança vai estar tão imbuída de uma visão de corpo. E isso não quer dizer que as danças vão se homogeneizar, pelo contrário, que elas vão se multiplicar e vão ficar cada vez mais diferentes umas das outras. Em que a gente não vai olhar um trabalho de dança contemporânea e vai ver a mesma coreografia de 30 anos atrás, gente. Vamos dizer, né? Coreografia de dança contemporânea. A gente está dançando coreografias de 30, 40 anos atrás. Né? Bom, mas isso eu já derivei para outra história. Mas vamos daí tentar continuar recuperando as perguntas? Vamos. Se tu topa, eu super topo, com certeza. Então, gente, mesmo esqueminha, tá? Disponibilizo aqui e voltamos para uns minutinhos para a gente finalizar com as perguntas e comentários. Gente, obrigada. Daqui a pouquinho estamos de volta, então. De novo para tentar continuar terceiro momento. Terceiro momento. Daqui a pouquinho já estamos de volta.
Vai guardar as perguntas? Vou, tô salvando tudo. Só para Tá? então a gente terminar de responder, né? Ou tentar Isso, responder. isso. Isso. Tô indo